55% da vida de Jesus não nos foi revelada. Tentar entender aonde que ele estava durante esses 18 anos que nos foram ocultados, né? A Bíblia, né? Os evangelhos permitidos nos canônicos. Quando chegava ali naquele episódio de Jesus com 12 anos do templo, dando aula para os fariseus, né? Ali fechava-se um parênteses que iria se reabrir lá aos 30 anos de idade. E eu sempre me perguntava lá, garoto, criança, né? Será que Jesus não viveu? Onde é que ele estava? Foi abduzido? O que ele fez, né? Durante esses 18 anos? Se foi ocultado, se foi retirado do conhecimento comum, é porque tem algo muito impactante. Tem alguma coisa ali dentro que estão impedindo o ser humano de acessar. É importante o ser humano saber? Sim. A gente está indo ao encontro daquilo que o próprio Jesus nos trouxe. A verdade te liberta. Quando é que você é escravo dos sistemas dominantes? Quando você não tem acesso à verdade. Porque aí a história que é contada, você tem que seguir ela, você segue a cartilha e você é literalmente uma massa de manobra. Você é manipulado para cá, para direita, para esquerda, para cima, para baixo, de acordo com o objetivo daquele sistema manipulador. Fernando, o que são os anos ocultos de Jesus? Bom, eu como cristão, e eu acredito que talvez essa dúvida, esse questionamento aconteça para muitos cristãos, mas a vida vai acontecendo e a gente não vai atrás, né? Eu comecei a me interessar por esses assuntos de religião, espiritualidade desde muito cedo. E uma das coisas que mais me intrigou nesse caminho é porque eu participei lá do grupo jovem da Igreja Católica, né, a catequese e tal, li a Bíblia, né, os evangelhos permitidos nos canônicos. E aí quando chegava ali naquele episódio de Jesus com 12 anos do templo, dando aula para os fariseus, né, para os catedráticos do templo, ali fechava-se um parênteses que iria se reabrir lá aos 30 anos de idade, quando ele começa o ministério, que vai até os 33, né? E eu sempre me perguntava lá, garoto, criança, né? Mas será que Jesus não viveu? Onde é que ele estava? Foi abduzido? Né? O que ele fez, né? Durante esses 18 anos? E eu sou muito curioso, Ângelo, e eu fui fazer cálculo, assim, tá? Jesus, em tese, viveu 33 anos. Dos quais 18 a gente não tem notícia. Então, se você bater aí, o pessoal em casa, 55% da vida de Jesus não nos foi revelada. Mais da metade, né? E, pô, a gente tem um oceano de pessoas que se dizem cristãs, né? Que tem como base o ensinamento deixado por Jesus Cristo. E essas pessoas desconhecem mais da metade da história dessa pessoa que embasou aquilo que eles seguem. E isso nunca me satisfez, né? E aí eu fui atrás de respostas, né? Para saber, fui pesquisar, fui estudar, fui meditar, para tentar entender o porquê e aonde que ele estava durante esses 18 anos que nos foram ocultados, né? Então, os anos ocultos de Jesus é isso. É esse período que vai dos 12 aos 30. Onde que ele estava? O que ele fez? Por onde ele andou? Com quem ele estudou, né? Se fez coisas normais de um ser humano normal ou não. Enfim, essa curiosidade que eu tenho desde sempre que me moveu a buscar respostas para responder essa dúvida, essa pergunta. Sim, né? é que assim, ó, se parar pra pensar e tudo mais, ok, Jesus é Deus, beleza. Só que assim, ele também tem a sua parte humana. Então, ele vai ter em algum momento suas curiosidades, vai querer fazer alguma coisa da parte humana dele. Aí eu não sei se eu tô blasfemando ou não, a gente vai conversando aqui como ato de curiosidade, tá, pessoal? Mas assim, é importante saber, realmente, pra nós, pessoas comuns, saber onde que Jesus estava nesse momento? Então, uma primeira coisa, assim, Ângelo, que eu quero deixar claro aqui, foi legal tu ter tocado esse ponto, é que o objetivo desse papo, dessa conversa, de trazer isso à tona, de momento algum, é de diminuir a fé de quem quer que seja. Certeza. Ou colocar água no chope, né? Enfim, né? Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente conecta com os fatos verdadeiros, mais fortalece a nossa fé. Boa. No meu caso, inclusive, assim, quando eu me deparei com algumas, que a gente vai falar sobre isso, né, no podcast, com algumas possíveis passagens de Jesus durante esses 18 anos, num primeiro momento, como eu estava muito doutrinado a acreditar naquilo que a gente é levado a acreditar a vida inteira, eu refutei aquilo num primeiro momento. Mas depois, com o tempo, entrando mais e mais a fundo nesses conhecimentos,
Eu não só aceitei, como eu vi a minha fé em Jesus Cristo mais fortalecida. Mais fortalecida. Porque isso a gente pode parafrasear o próprio Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é um fato que nos ocultaram a verdade. Por que não aparece dos 18 aos 30? Tem alguma coisa muito importante aí para que eles tenham nos escondido. Porque se fosse uma coisa normal, que não afetaria as nossas crenças, as nossas fés, em nada, não seria revelado, concorda comigo? Sim. Se foi ocultado, se foi retirado do conhecimento comum, é porque tem algo muito impactante, né? Então, o próprio fato de terem escondido, é igual tu falar para uma criança assim, não entra naquele quarto. Tu pode ir na casa toda, mas naquele quarto ali tu nunca pode entrar, tá? Pô, cara, é porque naquele quarto ali não é um quarto comum. Tem alguma coisa ali dentro que estão impedindo o ser humano de acessar. É assim que eu enxergava esses anos ocultos de Jesus. Tem alguma coisa nesses 18 anos que é muito importante para eles nos ocultarem. E aí responde a tua pergunta, é importante o ser humano saber? Na minha opinião, sim. Porque aí a gente tá indo ao encontro daquilo que o próprio Jesus nos trouxe. Conhece a verdade te liberta, né? Quando é que você é escravo das circunstâncias, dos sistemas dominantes? Quando você não tem acesso à verdade. Porque aí a história que é contada, você tem que seguir ela, você segue a cartilha e você é literalmente uma massa de manobra. Você é manipulado para cá, para direita, para esquerda, para cima, para baixo, de acordo com o objetivo daquele sistema manipulador, né? Sim. Agora, quando tu começa a acessar informações, fatos, né? E o que eu trago aqui, Ângelo, que a gente vai falar, né, sobre possíveis passagens de Jesus durante esses 18 anos, eu não trago verdade absoluta. E eu trago evidências. Evidência é diferente de prova. Prova é refutável. Não, tá provado. Fernando, tem algum lugar que prova o que tu vai falar pra gente hoje? Acredito que tenha. Essas provas existem, mas elas não são do conhecimento do domínio público, né? Agora, existem muitas evidências. E aí eu vou passar, inclusive, literatura, se as pessoas quiserem buscar. Legal. Vídeos de YouTube, documentários, né? De pessoas que, assim como o Fernando, eram curiosas, eram insatisfeitas com aquilo que era passado e foram atrás. Mas foram muito mais fundo do que eu, viajaram e se depararam com documentos. E essas pessoas escreveram, fizeram documentários e eu me nutri dessas fontes, né? Então eu acho que sim, é importante, porque tira o ser humano daquele lugar do... eu não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar o que me é colocado, né? A partir do momento que tu acessa informações, você tem a opção de escolher o que você vai acreditar, né? E a verdade que eu me deparei, ou as evidências que eu me deparei ao longo desse estudo, dessas pesquisas, me tornaram hoje um cara muito mais livre, muito mais autônomo, espiritualmente falando, e não menos cristão. Eu continuo tendo a figura de Jesus Cristo com muita reverência, como o meu grande guia, o meu grande mestre, só que de uma forma muito diferente da maneira como eu funcionava antes de acessar essas informações. Eu realmente sigo por amor, não por medo, não por imposição, não por manipulação, porque se eu não fizer isso, eu vou me ferrar ali na frente, eu vou ser castigado, eu vou ser punido. Não, eu sigo por amor, porque eu acredito na figura do Cristo, como essa figura divina, que veio para despertar o divino em cada um de nós, que essa é a grande mensagem dele. É? Tá, interessante. Eu quero saber sobre isso, mas tu tocou em alguns assuntos bem pertinentes. E antes de falar realmente onde que estava Jesus e tudo o que ele fez, para onde que ele foi, com quem que ele estudou, que tu comentou aí, talvez tenha outras pessoas em volta da história dele. Tu falou que eles escondem, eles manipulam. Eu acredito que essa parte seja muito interessante. Mas antes, se tu me permite, eu queria conversar com o pessoal, que é o seguinte, a gente tá com a meta de chegar a 100 mil inscritos, então aqui nesse canal eu não vou te pedir a inscrição só por se inscrever. Aqui a gente sempre traz convidados incríveis que vão virar a chave da vida de vocês. Vocês podem sair daqui no minuto 10 ou minuto 15, vocês vão encontrar alguma coisa que vai edificar a vida de vocês, ou pelo menos vai acrescentar algo também à vida de vocês, tá? Então é uma moeda de troca. Se inscreve no canal e deixa o seu gostei e vamos lá pro papo, porque assim, ó, esse negócio de manipulação me pega muito.
Porque o pessoal sabe aqui do meu canal que eu sou o cara da teoria da conspiração. Eu adoro. Eu adoro, de verdade. Se o cara me apresenta provas do pé grande, eu vou falar, o pé grande existe, sabe? Ou pelo menos evidências. Então assim, ô Fernando, tu fala que eles manipularam. Então antes da gente chegar realmente na história, quem são eles que manipulam essa história? Então, hoje a gente dá alguns nomes para isso, né? Tu que é da teoria da conspiração, eu também sou. A gente chama de nova ordem mundial, né? As famílias que dominam o planeta, que daí vai Rothschild, Rockefeller, enfim, né? Que são os grandes impérios, né? E aí a gente vai usar a palavra império para voltar nesse tempo, para a gente entender quais são essas classes dominantes. E aí a gente vai... Na época de Jesus, mais especificamente, quem era? Era o Império Romano, né? O nome era Império Romano. Os impérios ainda existem, né? Só não é mais o Império Romano da forma como a gente conhecia. Então, assim, sempre houve uma classe dominante, né? E a classe dominada. E a classe dominante, ela sempre passa por política, poder, dinheiro e religião. A religião sempre esteve vinculada aos sistemas dominantes. E não é difícil da gente entender isso. É porque as pessoas, elas são movidas... Tem uma passagem de um filme que é muito interessante. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, que é a Profecia Celestina. A Profecia Celestina, ela fala das visões, do processo de expansão de consciência da humanidade. Aí chega lá uma hora que tem um padre, um cardeal, falando com o cara lá, o general do exército, e eles estão com o mesmo objetivo. Aí eles discutem lá, e o cardeal sai, e aí o general fala com o subordinado dele, assim... E o subordinado pergunta, como é que tu aguenta esse cardeal ainda, tal? Eles estão no mesmo time, tá? Sim. Mas eles discutem por alguma discordância ali. Aí o cara fala pro general, como é que tu aguenta esse cardeal ainda? Nós precisamos deles. Porque nós dominamos a vida deles, e eles dominam os espíritos, as almas. Ou seja, eles manipulam através do quê? Do medo. A gente falava ainda há pouco ali sobre as indulgências, né? Você quer algo mais manipulador do que a venda de indulgências que acontecia lá na Idade Média, onde uma pessoa comprava literalmente um terreno no céu, né? Ganhava um papel, uma escritura, né? Hoje a gente olhar para isso e, cara, isso é uma... Se eu contar para minha filha que está crescendo lá daqui a pouco, pai, isso é brincadeira, né? Tu tá inventando isso, ou realmente aconteceu? Sim, aconteceu, e as pessoas compravam e pagavam grandes somas por um pedacinho de terra no céu, né? Então, isso sempre existiu. Isso não é novidade na história da humanidade, né? Então... eles que eu me refiro são o que a gente já deu o nome de Império Romano, a gente já deu o nome de tantas outras civilizações que já comandaram a humanidade em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas sempre foi um sistema muito parecido, que sempre teve englobado dinheiro, poder, né? Poder de consumo, de compra, e mancomunado com as indústrias, e que na época não eram indústrias, mas hoje sim, né? Com as religiões. Porque aí a pessoa, ela é dominada por todos os lados. Se ela não é pelo dinheiro, pelo poder, ela é pelo medo de ser queimado num fogo eterno, e por aí vai, né? Ou seja, tu é manipulado de um jeito ou de outro. E isso, de novo, eu gosto de repetir isso porque as pessoas que nos assistem podem ser religiosas, e eu também tenho minha religião de origem, sou católico de origem, e hoje respeito, reverencio, porque sei que é uma instituição que tem o seu lugar bacana no mundo, tem as suas obras, tem melhora a vida de muita gente, mas a gente não pode apagar a história. A história é a história, ela foi escrita e ela continua sendo escrita, né? E existiu ao longo desses 2000 anos, de organização, muita atrocidade, muita manipulação, muito controle. Existiu ou existe ainda? Ainda existe. Só que hoje nós temos uma humanidade mais desperta, que se chegar lá e tentarem vender indulgências de novo, a humanidade de 2025 vai dizer, opa, peraí, a humanidade de 1600 comprava. Só que, então, ele tem que mudar a forma como a gente vai manipular, porque a humanidade já não é mais a mesma, mas as manipulações existem. E uma das formas de manipular é esconder dessa humanidade os fatos verdadeiros, né? Porque é natural, Ângelo, assim, em qualquer área da vida, não apenas na espiritualidade. Quando tu acessa a verdade sobre as coisas, tu deixa de ser escravo daquilo que tentaram te impor. A alimentação não é assim? Não se fala muito disso? Indústria farmacêutica, indústria da alimentícia, que durante muito tempo falou que
inverteram completamente a pirâmide alimentar. Inverteram, verdade, né? Não Há é? uns anos atrás era outra coisa lá na base, né? Exatamente. Aham. Isso foi manipulação pura. Aí Sim. pega a mídia, que a grande massa tá na mídia, assistindo a mídia. Tá? Ah, é esse que tem que comer agora? É, pupa. Aí adoece. Aí vem a indústria farmacêutica. É. E por que consegue fazer isso? Porque as pessoas não têm acesso à informação verdadeira. A partir do momento que você tem acesso à informação verdadeira, você olha para aquilo e diz, opa, eu não. Eu vejo médicos aí hoje, cara, falando de... Lógico, graças a Deus a medicina também está acompanhando essa... E tem muitos médicos despertos, querendo, realmente comprometidos com a saúde, mas tem muitos que não estão, assim como qualquer área da vida, Sim. né? Então eu vejo médicos ali que, falando de saúde, que tu olha pro camarada e diz assim, cara, eu não vou fazer o que eu não vou seguir o que tu tá falando, cara. Pelo simples fato de estar te olhando, tá te vendo. Tá destruído, assim. Então, mas por que eu consigo fazer essa avaliação? Porque eu tenho acesso a informações que me tiram desse estado de passivo, né? De me mostrem o caminho. Não, eu vou buscar o caminho. Eu vou tentar entender qual que é o caminho. Isso serve para qualquer área da vida. Né? Sempre vai ter a manipulação, mas sempre vai ter a informação que te liberta da manipulação. E com relação ao cristianismo não é diferente. Sim. Mas aí, ô Fernando, antes da gente chegar realmente na parte de Jesus, eu ainda vou fazer um parênteses, porque isso eu gosto bastante desse papo que a gente tá conversando agora. É o seguinte, ó. Ok, temos bastante pessoas começando a despertar. Só que a indústria farmacêutica, alimentícia, qualquer tipo de indústria, ela já está dominando. Cara, vai ser difícil. Vai ser difícil fazer uma reviravolta. Vai demandar muito tempo, vai demandar muito esforço. E são pessoas que são dominadas, são manipuladas, brigando com outras pessoas que estão tentando falar para essas pessoas que isso está errado. E aí, tu falou assim, esconde os fatos. Sabe como... Aí é teoria mesmo, tá? Mas muito provavelmente verdadeiro. Sabe como eu acredito que eles escondem alguns fatos? Ridicularizando esses fatos. Por exemplo... Vou colocar um chapéu de alumínio aqui, tá? Os ETs, tá? Vamos falar só esse exemplo. Ah, o ET é besteira e tudo mais. Quem acredita nisso tá bitolado, tá louco e tudo mais. Mas aí tu vai ver, algumas coisas realmente fazem sentido. Eu só tô dando um exemplo, tá, pessoal? Mas aí vocês podem colocar para qualquer assunto. Eles ridicularizam esse lado. É sempre isso, sempre ridicularizam esse lado. Pra quê? Pra quem acredita naquilo, pareça bobo, pareça ridículo. Pra desacreditar. Só que aí, depois de um tempo, começa a aparecer algumas evidências, começa a aparecer algumas provas, começa a aparecer alguns vídeos. Aí essas pessoas que eram ridicularizadas antigamente, passam a só serem deixadas de lado. E as pessoas que antes eram manipuladas, olham pra isso falando, olha que interessante, sabe? Não é estranho que a mídia faz isso com a gente? Ângelo, hoje eu escuto muito isso, porque eu falo disso há bastante tempo, dessas coisas, né? Eu comecei muito cedo a fazer esse tipo de coisa, a pesquisar e ir atrás. Só que não tinha internet, né? Era outra época, né? E hoje, de vez em quando, cara, eu lembro que tu falou um negócio lá numa palestra há 10 anos atrás, e eu achei a maior viagem do mundo tu ter falado aquilo. Meu Deus, eu fui pra casa, falei pra todo mundo, cheguei a dar risada. E hoje, cara, tá acontecendo exatamente o que tu falou há 10 anos atrás. Mas, Ângelo, olha só, tu trouxe um caso, assim, bem pontual, que é o caso dos ETs, né? E daí acontece muito essa ridicularização. Mas vamos voltar pra figura do Jesus que a gente tava falando aqui, que Vamos lá, vamos voltar. O que fizeram com Jesus, cara? Ridicularizaram. Cuspiram. Escarraram. Pisaram. Perfeita crucificaram. Bateram. Açoitaram. Deram risada na cara dele. A gente olha hoje para um cenário de 2025, onde o cristianismo é a religião dominante no Ocidente. E, nossa, né? Tem toda uma... Cara, mas volta 2000 anos atrás, 2025 anos atrás... Volta lá pro ano 0, o ano da crucificação, o ano 33, né? Cara, eu não sei o contingente de pessoas que tinha na época de população, mas não era 10% os seguidores de Jesus. Então, assim, quem seguia era aquelas pessoas que tiveram contato com o mestre, que viram que foram tocados por aquela energia de amor, de poder que ele trazia, né? Mas 90% não foram. E eles olhavam para aquele cara como um maluco. Ah, aquele baderneiro, o arruaceiro, o Galileu, aquele maluco, que tem gente ainda que segue aquele louco. Como é que pode isso?
Tanto que crucificaram, tanto que fizeram tudo o que fizeram. E as pessoas, elas nem podiam falar abertamente, não, eu sigo ele. Era meio que velado, assim, tinha um pouco de vergonha, tinha um pouco de medo do que pode acontecer comigo. Então, assim, pegaram aquela figura, o próprio divina, né? E ridicularizaram, e ridicularizavam as pessoas que acreditavam nele. Mas é como tu falou, aí o tempo passa. E aquilo que é verdade não some. A verdade não some, a verdade aumenta. Por que o cristianismo não foi aniquilado pelo Império Romano? Porque esse era o propósito nos primeiros séculos, nos primeiros 300 anos de cristianismo. O propósito era aniquilar o cristianismo, porque eles perseguiam cristãos, eles queimavam, eles matavam, eles queimavam famílias inteiras, aldeias inteiras. Para aniquilar, não, a gente quer acabar com o resquício de... Mas a mensagem era muito forte. A mensagem era verdadeira. E quanto mais eles tentavam aniquilar o cristianismo, mais pessoas se tornavam cristãs. Por conta da mensagem, né? Mas isso foi uma tentativa que foi feita com Jesus, pô. Assim, até hoje existe ainda um pouco disso, porque a pessoa que, né, o cara da Leleia, o cara não sei o quê, esse é bitolado, essa é, como é que chama aquelas que vão muito na igreja, assim, beata. Tem para as pessoas que ainda são céticas, ou o cara que se considera ateu, ele olha para uma pessoa que professa uma fé, ele olha de uma forma meio zombeteira ainda. Ainda existe isso, né? Então, o sistema aí, a gente vai ter que entrar num papo aí de treva e luz, né? Que existe aí nos mundos superiores. Existe uma manipulação de treva que quer baixar a frequência da humanidade, né? Para que a humanidade vibre em culpa, em medo, em julgamento, em raiva, em disputa. E tem a falange de luz que quer que a humanidade ascenda aos níveis mais elevados de frequência, que elas comecem a vibrar na paz, na alegria, na gratidão, no amor, no compartilhamento, na justiça. E muitos esses zombeteiros, a gente usa esse termo muito para espírito, né? O espírito zombeteiro, tal, do espiritismo e tal. Existe muito zombeteiro físico, que é o cara que zomba daquele que tem fé, daquele que está conectado com a luz, né? Isso sempre vai existir. Porque a gente está num plano de materialidade e existem forças, e são inteligência, não é porque é de sombra que não é forte. É forte, é tão inteligente quanto, só não tem a moral e a espiritualidade elevada. Tem forças que querem puxar essa humanidade para baixo, através do quê? Do controle, da manipulação, da descrença, aí vem o escárnio, aí vem a ridicularização para desacreditar, e tem forças que querem libertar essa humanidade. Sempre existiu isso. E sempre vai existir isso. E hoje, a gente está num ponto da humanidade onde isso está muito forte, muito pujante. Pô, os últimos anos, então, cara, o que estão fazendo com a humanidade? Com essa história de direita e esquerda? Cara, tudo bem eu tenho o meu posicionamento político, mas isso não me faz inimigo de um cara que tem o posicionamento político oposto ao meu. A gente é irmão, mas o que estão conseguindo fazer com a humanidade? Tornar as pessoas inimigas, é quase um eles e nós. A gente está vivendo muito isso agora, o Santa Catarina, já viu como tem vídeos e mais vídeos? Porque Santa Catarina, pessoas defendendo que aqui o paraíso no mundo, e pessoas dizendo que é a terra de nazista. Cara, é só um estado da federação que tem suas características, muitas coisas funcionam, muitas coisas não. E não nos faz inimigos ou opostos do nordestino, do nortista, do mineiro, do gaúcho. É só um estado. Mas estão conseguindo avolumar isso de uma forma para gerar o quê? Mais segregação. Quem é que faz isso? Falange das trevas, que querem... E o nosso trabalho aqui qual é? Trazer consciência. E quando eu falo disso na internet, tu tem que se posicionar, Fernando. Estou me posicionando, meu posicionamento é esse. Eu trabalho para a luz, eu não trabalho para a esquerda e nem para a direita. Tenho o meu posicionamento? Sim. Dia da eleição eu vou lá dar o meu voto? Vou. Mas é só o meu posicionamento. Eu trabalho para a luz. E a luz vai falar o seguinte, cara, nós somos irmãos, independente daquilo que você acredite, com a lente que você olha para o mundo, independente do estado que você mora, se é na Bahia, se é se é no Paquistão, se é na Índia, se tu é hindu, se tu é islâmico, nós somos irmãos. Essa é a grande mensagem de Jesus. Mas em nome desse mesmo Jesus, as pessoas pregam o quê? Segregação.
Ah, esse não vai ser salvo. Outro dia eu vi, cara, lá, alguém falando lá, não, mas aí ele é homossexual e não vai ser salvo. Mas peraí, como assim? É sério mesmo que tu acredita nisso, cara? É sério que tu acredita que a pessoa não vai ser salva e vai queimar pro resto da eternidade num fogo eterno porque ela tem uma orientação sexual diferente que tu não consegue aceitar, que tu não consegue... Cara, me mostra onde que Jesus falou isso. Isso não está na pauta de Jesus, simplesmente. Não existe isso na pauta de Jesus. Pelo contrário, cara, Jesus, na época lá, caminhando nas ruas de Jerusalém, aí se depara lá com o centurião romano, que era arqui-inimigo, né? Era o inferno para o judeu, tudo que era relacionado a Roma. E aí aquele centurião, isso tem no The Chosen, uma passagem. Ah, eu tô louco pra ver essa série. Assista, cara, é fantástico. Aí Jesus olha lá pro centurião que veio pedir para Jesus salvar o seu enteado, que estava morrendo em casa. Tá, sei. Aí Jesus olha para ele e aí os discípulos ficam todos assim, não, ele não vai interagir com o centurião romano, né? Que é o nosso arqui-inimigo, arqui-rival, não. Aí Jesus chega, abraça e aí o centurião pede para ele, e aí vem a famosa frase que é falada toda a missa, só que as pessoas não param para refletir, Ângelo, que essa frase veio de um centurião romano e fala todo: não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e ele será salvo, que era o enteado. Isso veio de um centurião romano. As pessoas repetem isso em todas as missas e ainda existe quem faça esse tipo de segregação. Entende? Então, a Jesus, ao fazer isso, ele fala, né? A tua fé, né? Seja-te feito conforme tua fé. Aí ele vira para os discípulos e fala: em verdade vos digo que nem na minha terra eu encontrei tamanha fé, que era do centurião romano. Então, essa e tantas outras passagens, Jesus quis dizer assim: galera, a gente tá todo mundo no mesmo rolê. Não tem romano, não tem grego, não tem ateu, não tem... E na época, tu acha que na época de Jesus não tinha homossexualismo? Então. Não tinha prostituição, não tinha roubo, não tinha... Ele falou pro ladrão: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha essa distinção. E hoje, cara, se Jesus estivesse vivo hoje, eu assim, poxa, não quero ser o dono da verdade aqui, mas eu acho que Jesus ia olhar pra galera, principalmente para os mais religiosos e dogmáticos, e ia dizer assim: fariseu hipócrita. Como ele falava na época. O que Jesus veio fazer na época? Ele veio denunciar toda a manipulação, controle e a falsa imagem de Deus que tentavam impor para as pessoas, para gerar medo, para gerar manipulação, para gerar controle. E isso ainda existe hoje, cara. Quando eles olham para uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente e falam: você não vai ser salvo. Cara, o sujeito tem que ser muito arrogante, velho, para ele subir num palco, num patamar, e olhar para baixo e dizer assim: você não vai ser salvo. Meu, mas na cabeça de quem? Daí eles vão para a Bíblia. Não, é porque lá em Mateus, capítulo tal. Aí quando vem falar isso para mim, e vão vir falar para um cara que estudou a Bíblia, mas não apenas a Bíblia que foi autorizada, a Bíblia que não foi autorizada também, que são os apócrifos. E ela só não foi autorizada porque também ela fez parte de... Essa não autorização, ela fez parte de um plano de manipulação e controle também. Então, quando vem para mim assim e fala: Fernando, isso que tu tá falando não tá na Bíblia, eu respondo e pergunto: de que Bíblia nós estamos falando? De que parte da Bíblia nós estamos falando que você tá afirmando para mim que não está? Eu vou te mostrar que está na Bíblia. Só que essa Bíblia, por algum motivo, não quiseram que ela chegasse na sua mão. Mas tem como você acessar. Tá aí. Tá na internet, tem lá os PDF para baixar. É só você querer acessar essas verdades. Acessa a verdade te liberta. Jesus Cristo. Agora, quem que quer fazer isso, Ângelo? Quem que tá afim de fazer isso? Porque é muito mais fácil, cara, a pessoa ir para um lugar, seja ele qual for, e alguém dizer assim: ó, faça isso, que tá tudo certo, tu vai pro céu. Aí tu vai lá uma vez por semana, aí o resto da semana tu faz o que tu quiser, aí tu volta lá, te arrepende, baixa a cabeça, chora, faz cara de cachorrinho arrependido, e vai fazer tua falcatrua de novo durante a semana, e volta lá de novo, e tu gera um ciclo, né? O que tu tá crescendo de fato como ser humano?
Aonde é que está a tua autorresponsabilidade? Não, eu preciso evoluir enquanto ser humano. Eu preciso aprender, eu preciso me libertar desses aprisionamentos. Mas isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho, isso não... Então, graças a Deus hoje, tu falava disso há pouco, as pessoas estão buscando isso. Quem está nos assistindo aqui é alguém que já passou essa fase. Sim. Né? A pessoa já... Opa, eu quero ir além daquilo que estão me mostrando. Mas ainda hoje... grande parte da população mundial, independente de onde essas pessoas estejam, elas preferem se contentar com um modelo pronto, porque dá menos trabalho. Sim, com certeza. Ô Fernando, mas aí tu falou sobre várias coisas assim. Tem a falsa imagem de Deus, que o pessoal prega ainda, que a gente vai voltar nesse assunto. Também tem a luz e trevas, que eu adorei. Pô, eu queria continuar nesse papo, de verdade. Mas a gente tem que voltar lá na parte de Jesus Cristo. Infelizmente, felizmente, porque também é algo que me agrada. Talvez a gente possa fazer um outro podcast em outro momento. Inclusive, vai ter outro podcast com o Fernando daqui a um tempinho aqui no canal, tá? Mas esse assunto das trevas e outras coisas, a gente pode falar ou no final desse daqui, ou em outro podcast, tá? Mas voltando lá pro assunto de onde estava Jesus. Tá. Tu conseguiria nos dizer aonde que ele estava, o que ele fez e por que foi escondido de fato? Tá. Bom, o que eu vou trazer aqui agora é um contexto histórico, né? E, de novo, tu pode provar isso que tu tá falando, Fernando? Não. Existem evidências? Sim. Existem evidências, existem documentos que eu vou dar algumas fontes aqui, se as pessoas forem buscar, elas vão chegar nessas evidências. Evidência não é prova. Evidência, olha, tem uma evidência muito forte de que isso aconteceu. É uma prova cabal e incontestável? Não. Mas existem evidências. Então vamos voltar na história disso, né? Bom, tem uma tradição no mundo judaico, né? Que é o bar mitzvah, que é a circuncisão, que é o garoto sendo apresentado para a vida adulta. Isso. Né? Ali por volta de 13 anos de idade. É, que ele sai de criança para a vida adulta de fato. Ele não passa pela adolescência, né? Isso, e ali ele já é apresentado para a comunidade como um adulto, ele já está apto a receber propostas de casamento, né? Que ainda hoje, né? Eu fui para Jerusalém em 2019. Legal. E eu assisti um evento desse, uma cerimônia de bar mitzvah. Eles fazem uma festa, cara, é dança. Então o menino ali, agora eu sou um homem, eu sou adulto. E ali ainda existe muito nessa região do planeta casamentos arranjados por famílias, né? A família tal, para se unir com a família tal, para unir os patrimônios, os nomes e tal, né? Bom, voltando lá 2000 anos atrás. Aí a gente tem que desconstruir algumas coisas que nos foram contadas justamente para nos manipular. Primeira, o mito de que Jesus era pobre. Já começa por aí. Assim, se eu não me engano, a profissão dele era bem remunerada naquela época. Ângelo, eu fui na carpintaria de José. Era a maior carpintaria da região inteira. Gigante, cara. Tu olha assim, nossa, era muita coisa era feita aqui. E o carpinteiro era o arquiteto, o engenheiro da época. Isso. Né? Profissões que não existiam. Quem é que fazia os móveis para o império, para os ricos e tal? Eram os carpinteiros. José era dono da maior carpintaria da região, que era um trabalho muito valorizado. Ou seja, Jesus não era pobre. Né? Então, por que vem a história do Jesus pobre? Do esfarrapado. Porque quanto mais eu me conecto a essa imagem, mais eu preciso ser pobre para estar conectado a ele, né? Então, já começa a história aí, tá? Segundo, ele não era pobre. Segundo, tu imagina um garoto que ali nos outros evangelhos que não liberados, aparece um monte de proeza dele já com 4, 5, 6 anos. Tá? Ele dando vida, por exemplo, para isso está na Bíblia, para quem vai me contestar agora. Isso está na Bíblia, só não está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou em algum dos capítulos dos livros do Novo Testamento que você conhece, mas está na Bíblia não autorizada. Tá? Eu não vou recordar agora, mas eu acho que é no Evangelho de... não sei se é de Pedro, de Tomé. Evangelho de Tomé. Ele dá a vida para um passarinho de barro. Sim, eu vi, sim. Já viu isso? Ele tá lá brincando com um passarinho de barro e ele impõe a mão ali, daqui a pouco os amiguinhos dele estão na volta, daqui a pouco ele pega aquele passarinho de barro, ele faz um trabalho ali, ele dá vida para aquele passarinho de barro e o passarinho sai voando. Ai, Fernando, isso é mentira tua, que heresia. Ué, mas ele não trouxe Lázaro depois de 4 dias de morto? Por que você acha que dar vida para um passarinho de barro é impossível? Se ele deu a vida para um cara que estava morto há 4 dias.
É só a gente raciocinar um pouco, né? Então, vamos lá, não era pobre. Segundo, ele passou a infância inteira fazendo esse tipo de proeza. Aos 12 anos, isso está na Bíblia autorizada, né? Ele está lá no templo, em Jerusalém, na época da Páscoa, que ele se perde lá de Maria e José, e eles estão apavorados atrás dele. Onde é que está meu filho? Onde é que está meu filho? Aí eles acham, ele está lá no templo, pregando para os senhores do templo, dando aula, e todo mundo tá lá estupefato, meu Deus, de onde é que vem tanta sabedoria esse menino de 12 anos? Aí Maria meio que passa um sabão nele, né? Filho, não faz mais isso com a gente, tarará, tarará. Aí ele fala, mulher, tu não sabe que eu vim aqui para cuidar dos negócios do meu pai? Né? Aí ela, é verdade, porque ela não sabia, né, o que ele tinha que fazer. Bom, aí isso é o ponto final da Bíblia autorizada e volta lá aos 30, né? Então, com 12 anos, vamos lá, nós estamos falando de um menino, um prodígio, que faz coisas maravilhosas, que não é pobre, como dizem, e que dá aula para os mestres, para os senhores do templo. Quando ele chega na idade de se tornar adulto, é natural um garoto nessa circunstância que ele receba inúmeras propostas de casamento. E Jesus sabe de antemão que ele não veio para isso. Ele veio para fazer um outro propósito. E o propósito de Jesus era muito claro, manifestar o reino de Deus na terra, o reino de luz. Que ele sabia que não ia frutificar naquele momento, ia frutificar 2000 anos depois, que é a época que nós estamos vivendo agora, que a gente chama de transição planetária, que é a volta do Cristo. Aqui não é a volta do Cristo físico. Tá. É a volta do Cristo em cada um de nós. Da consciência crística, da energia crística. E aí, vai chover propostas de casamento. Sim. Ele não pode ficar naquele contexto ali, porque não é a dele. Ele não tem como ele segurar a onda. Vai vir filas de famílias aqui querendo casar com o menino, com o adolescente Jesus. Não era esse o rolê dele. O que ele faz? Todo ano saía uma caravana de Jerusalém e ia até a Caxemira. Rota da seda, rota do comércio. Caxemira, que era na Índia. Índia. É na Índia, né? Ou era? Era Índia. Ele pega uma dessas... Gente, prova isso, evidências, muitos documentos. Aí ele pega uma dessas caravanas, vai acompanhado e vai até a Caxemira. 1 ano de viagem de Jerusalém, com camelo, com aquela caravana, né? E aí ele chega na Caxemira, ele começa a acessar esses templos, aí ele começa a ir em templos budistas, templos hinduístas, e ele passa períodos inteiros, 2, 3, 5 anos, em templos diferentes. E como ele já tem ele já tem aquela manifestação divina, ele muito facilmente ele é reconhecido pelos grandes espiritualistas do Oriente. Os lamas, os monges tibetanos, hindus, né? E aí, muito rápido, ele ganha o nome de Issa, Santo Issa. Isso está bem presente num documentário chamado Jesus na Índia, isso tem no YouTube, vocês podem assistir. E tem um livro chamado Jesus, a Verdade e a Vida, do Fida Heisman. Fida Heisman é um hindu, ele é islâmico, que morava na Índia, mas assim, tinha a figura de Jesus como um profeta de grande admiração, admirava demais. Aí teve uma série de circunstâncias lá na vida dele que ele foi parar num mosteiro, e deu uma nevasca, alguma coisa assim, e ele teve que ficar preso nesse mosteiro durante 4 dias. E aí, então, vou aproveitar meu tempo, eu vou visitar a biblioteca do mosteiro. E aí ele acessa uma série de documentos falando do Santo Issa, o santo do Ocidente. O santo que passou aqui nesse mosteiro, no mosteiro de Mênfis, não sei aonde, durante um tempo aqui, um tempo lá, estudando. Então ele fez ele participou de vários ritos e processos de iniciação, que é muito normal, principalmente na espiritualidade oriental. A pessoa faz um processo, né, um iniciatório, então lá tem X anos de estudo, de prática, de meditação, de ascetismo, de jejum, e ele já tinha feito isso em Jerusalém, nos essênios, na comunidade dos essênios, porque ele era parte da comunidade dos essênios, e ele vai para o Oriente. Evidências falam que ele fica boa parte do tempo dele, desses 18 anos, estudando nas correntes filosóficas e espirituais orientais. E aí ele volta, ele vai para o Egito, ele também passa por processos iniciatórios no Egito, nas escolas de mistérios do Egito. Ele vai para a Grécia,
para estudar os filósofos. Então ele tem todo um processo de aprendizado. E não que ele já era. Tanto que ele fazia o que ele fazia, ele dava aula aos 12 anos, antes disso. Por quê? Porque quando a gente fala isso, as pessoas podem achar que, então tu tá diminuindo, ele só é o que ele é, porque ele foi lá e aprendeu. Não, ele já era. Ele já tinha, ele já era o próprio Deus. Mas todos nós, Ângelo, que passamos por que temos um grande processo de iluminação, de ascensão, a gente precisa passar por processos que vão fazer a gente poder manifestar aquilo que a gente já traz. Então não é que Jesus, não é que foi colocado se não fosse o hinduísmo, o budismo, ele não seria Jesus, ele era Jesus. Mas o que essas escolas fizeram? Facilitaram o processo de manifestação daquele ser divino que ele era e que ele veio manifestar. Foi o processo dele, o processo de amadurecimento daquele divino que ele trazia. E por que por que não falam isso? Por que é tão ruim falar isso? Porque é como se você estivesse falando que o cristianismo, ele é originário de uma vertente oriental. É como se tivesse um patamar abaixo. Mas não é. É só uma forma, o caminho que ele fez para despertar aquele ser divino que ele já era. Não que ele se tornou, que ele já era. Mas tenta pensar com a cabeça de um clero, de um grupo de cardeais que precisavam ter o controle total e absoluto. Então, se a gente falar que tudo que ele veio e manifestou, boa parte veio dos processos de iniciação que ele teve no Oriente, é como se a gente estivesse dizendo, opa, estamos subordinados a eles. O poder não é nosso, o poder é deles. Nós somos produto, não somos a origem da coisa. Então, isso aqui é uma avaliação minha, tá? Não sei se é esse o motivo, mas eu julgo esse um dos principais motivos pelo qual esses anos de Jesus nos foram tolhidos. E assim, ao longo do tempo, Ângelo, já tive a oportunidade de perguntar para padres, para pastores, num tom respeitoso. Eu não sou esse cara de desafiar, não, cara, eu quero saber, me fala, né? Aí um dia eu tava num aeroporto esperando um voo lá, tinha um padre de alta patente, eu vi pela roupa, né? E daqui a pouco a gente começou a conversar, tal, ele tava lendo, eu também tava lendo, ele fechou o livro, eu fechei, a gente começou a trocar uma ideia ali, e eu, cara, muito respeitosamente perguntei, assim, sobre isso, né? Por que não nos foi falado, tal. Sabe qual foi a resposta do padre pra mim? Deus não quer que a gente saiba disso. Eu falei, padre, mas... Não, desculpa, assim, com todo respeito, eu não consigo acreditar que Deus não quer que eu saiba aonde Jesus, que é o grande impulsionador da minha fé e da fé de metade da humanidade, não quer que a gente saiba aonde esse ser que deu origem a essa religião estava. Eu não consigo acreditar nisso. Então eu retruquei dessa forma, educada, não desafiadora, querendo dizer, não, fala mais, fala um pouco mais. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tu quer saber demais, garoto. Abriu o livro dele de novo e não me olhou mais. Tipo assim, pá, não se fala mais nisso. E ele, acho que era um cara que detinha conhecimento pela farda que ele estava usando. Então, assim, essa foi uma das respostas que eu tive. Assim, para mim, totalmente insuficientes, né? Pode ser suficiente para um monte de gente, que para mim não é. Deus não quer que você saiba disso, né? Aí, uma outra vez, eu estava conversando com um pastor também nesse tom não desafiador, de conversa mesmo, de tentar entender e tal. E isso eu até vi agora um cara que eu gosto bastante dele, não vou falar o nome por questões éticas, né? Não vem ao caso, mas um cara que é de uma igreja, que tá famoso aí, que as pessoas já vão relacionar talvez, que faz viagens guiadas e fala muito sobre Jesus e tal. E é um cara que eu gosto muito, eu acho um cara muito coerente. E ele deu a mesma resposta num podcast, quando perguntaram para ele, a resposta que eu tive um tempo atrás, quando eu perguntei para um pastor. E a resposta é assim, não, Jesus era um homem comum. Ele fazia o que todo mundo fazia, ele gostava do que todo mundo gostava, ele era um jovem comum, ele viveu como um jovem comum. Eu falei para esse pastor, né, cara, comum sou eu, velho. Eu sou comum. Jesus era qualquer coisa menos comum, cara. Não fala pra mim que ele era comum. Ele nasceu sob circunstâncias incomuns, cresceu sob circunstâncias incomuns. Aos 12 anos ele estava dando aula no templo para os mestres. Não vem falar que um moleque desse é comum, cara. Ele não é comum. É qualquer coisa menos comum. Se ele deu aula no templo aos 12, imagina ele aos 15.
aos 18, aos 20, aos 25? O que esse cara estava fazendo? Né? Então, comum ele não era. Comum sou eu. Eu sou comum. Então, são respostas muito evasivas, né? Que me dão a entender assim, realmente eles não querem que a gente acesse isso. E quanto mais eu entendo que eles não querem que eu acesse isso, mais eu entendo porque é por um motivo muito forte, que é algo muito libertador, que é algo que vai delegar o poder para mim, para você e para todas as pessoas que de fato vão ouvir a mensagem de Jesus. Que é clássica, que todo mundo fala, repete, mas ninguém para pensar. O reino de Deus está dentro de vós. Não está lá no templo, não está lá no castelo, não está lá. O reino de Deus está dentro de vós. E quanto mais eu acredito nisso, menos eu dependo das construções, das organizações, dos distintivos. Menos eu dependo disso porque está dentro de mim. E tem gente que fala assim... Nossa, mas isso é heresia, Fernando. Não, Jesus falou. E se for heresia, tá tudo bem para mim, porque o significado da palavra heresia é pensar diferente. O herético é todo aquele que pensa diferente. Eu penso diferente em várias coisas. Então tu é um herético, Fernando? Sou. Para mim não é uma crítica, para mim é um elogio isso. Pensar diferente num mundo padronizado, onde todo mundo parece que foi criado numa esteira e sai lá igual... Eu acho ser herético hoje, acho que é um elogio, né? E Jesus era, na época dele. Porque ele desconstruiu boa parte do que as pessoas acreditavam na época. Ele veio literalmente para refazer, para ressignificar a ideia de Deus. Que era o Deus punitivo, o Deus vingativo, o Deus irascível, o Deus que mata, o Deus que exige sacrifício de sangue, sacrifício humano, sacrifício animal. Ele veio falando, galera, não. O meu pai, o seu pai, o nosso pai que está nos céus, infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso. Ângelo, se as pessoas entenderem apenas a parábola do filho pródigo, tá resetado o game. Tá show, tu ganhou a vida, cara. Qual é a parábola do filho pródigo? Tem lá 2 irmãos. E ele falava dessa forma para ser mais fácil das pessoas entenderem, mas até hoje não entenderam. Tem lá 2 irmãos. Aí estão trabalhando lá na fazenda do pai e um diz assim, pai, ó, chega para mim, tá de boa, me dá a minha parte da herança e eu vou pra vida. E o pai vai lá, né, o pai, né, vai lá, dá metade da herança pro filho e ele vai pra vida. Fica lá 2 anos vivendo vida louca, vinho, ópio, sei lá o que eles faziam na época. Acaba o dinheiro, torra toda a sua fortuna, né, a sua parte da herança, e aí ele começa a passar fome, começa a passar necessidade. Resumindo, esse cara acaba numa fazenda, onde o fazendeiro permite ele trabalhar na fazenda em troca da comida, mas não era comida bonitinha, organizadinha. Ele ia jogar lavagem para os porcos, e ele disputava com os porcos, o que ele conseguia comer, ele comia. Era assim que ele conseguia encher a barriga. E aí esse cara, ele tem um lampejo de consciência que pensa assim, poxa, na fazenda do meu pai, qualquer empregado ele tem dignidade, ele dorme numa caminha quente, ele come de forma decente, ele ganha lá o seu salário, ele consegue viver de forma digna. Eu vou voltar. Eu não tenho a pretensão de ser recebido como herdeiro novamente, porque eu pisei na bola. Mas eu vou voltar, porque se eu for tratado como um dos funcionários, para mim já tá muito melhor do que eu tô vivendo aqui. E assim ele volta. Cabecinha baixa, rabinho entre as pernas, né? Vou tomar uma mijada, vou sim, né? Meu pai vai... Aí o criado lá do fazendeiro, do pai dele, olha o filho subindo a colina, vai lá, manda chamar o chefe, o filho dele tá voltando. Aí quando ele chega... Ele abre um sorriso, né? O pai diz assim, eis que retorna o meu filho amado. Cara, eu arrepio cada vez que eu falo isso, tô com vontade de chorar. Eis que retorna o meu filho amado. Mate o melhor novilho, traga-lhe sandália, põe-lhe aos pés, traga um anel de ouro, que a banda começa a tocar, que hoje nós temos festa, porque o meu filho que estava perdido, hoje foi reencontrado. Cara, isso é de uma grandiosidade, assim, absurda. Se a gente entender só isso, cara. Assim, ó, o cara lá arrastando a cara na lama lá com os porcos, é você, naquelas fases da vida que a gente se julga
horrível, porque a gente errou, porque a gente pecou, porque a gente pisou na bola, porque a gente fez alguém sofrer. Tu já deve ter vivido momentos assim, eu já vivi alguns, que literalmente tu arrasta a cara na lama, cara, por culpa, por medo, por se sentir indigno de ser esse cara que tu já foi um dia. Aí tu tem um lampejo lá de consciência, não, eu tenho que voltar a ser quem eu era. E aí tu volta pra quê? Pra Deus. E Deus não tá com um chicote te esperando, cara. Sempre que eu passei por esses processos, e eu passei algumas vezes na vida, e quando eu volto, tiro a cara da lama e volto, me proponho a voltar pra luz, voltar pra Deus, eu não encontrei um Deus que tá dizendo assim, agora tu vai se ferrar, porque tu errou, porque tu fez isso, tu fez aquilo. Não, eu sempre encontrei um pai, eis que retorna meu filho amado, ele sempre me abraçou, cara. Eu sempre voltei melhor do que eu era, desses momentos de treva e de sofrimento que eu vivi. Porque isso é o filho pródigo. Então não importa quantas vezes você, eu, quem está nos assistindo, vai esfregar essa cara na lama. Entenda, existe um pai infinitamente bondoso, misericordioso, que se tu errar 1.500 vezes, ele vai estar lá no topo da colina 1.501 vezes te esperando. Quantas vezes for necessária, não para te punir, não para te chicotear, não para te ferrar, mas para te acolher, para te receber. E quando a gente entende isso, cara, a vida fica de uma leveza. Tá? Tu sai daquele lugar da punição, eu preciso sofrer, porque eu errei. Sim, eu errei, tu errou. E quer saber? Vamos errar de novo. Semana que vem a gente vai errar de novo, cara. Porque esse é o processo da vida, do que nós estamos vivendo aqui, Planeta Escola. A gente vai errar muito. Mas sempre vai ter esse acolhimento. Mas o que esses sistemas... Aí vamos voltar para eles, que a gente falou lá no início. O que esses sistemas querem? Que a gente acredite nesse Deus que pune. Nesse Deus que castiga. E que tenha um intermediário entre esse Deus que pune e você. Então eu não vou direto a Deus. Eu não posso subir a colina direto. Jesus foi muito claro. Volta para Deus. Ele não falou assim, ó, vai lá na igreja, e aí lá tu pede licença lá pro padre, pro pastor, pro rabino, seja lá quem for, e com todo o respeito a todas essas pessoas que exercem essas funções, que eu acho que elas são legais, mas elas são fundamentais, necessárias. Não, você pode subir a colina direto, filho pródigo tá falando isso. E aí quando você entende isso, desfaz a necessidade do intermediário. E tu acha que as pessoas, os sistemas que vivem dessa intermediação querem que você, eu, eles acreditemos que a gente pode ir direto sem intermediário? Acabou? O que nós vamos fazer aqui? É que eles precisam disso. Senão, os caras não vão sobreviver. Perdi meu emprego, meu irmão. Exatamente. Mas assim, Fernando, cara, tudo isso aí que tu tá falando, eu fiquei vidrado aqui em ti, de verdade. Tem algumas questões que eu quero voltar um pouquinho. Achei maravilhoso tudo que tu me falou. Realmente faz muito sentido em várias questões. Só que assim, tu falou lá, falsas imagens de Deus, que eu falei que a gente ia voltar. E depois tu falou que Jesus veio pra ressignificar aquele Deus punitivo. Ali antes da gente começar, tu falou do tal demiurgo. Eu gostaria que tu voltasse nesse assunto, só que agora pro pessoal. Esse Deus punitivo, quem era? Era o verdadeiro Deus Todo-Poderoso ou era um Deus diferente? Era um Deus diferente. Aí a gente vai entrar no conhecimento dos gnósticos. Tá. Eu não faço parte da corrente do gnosticismo, mas estudei, li bastante coisa, então eu entendo o conceito, que é o que eu vou passar agora. Os gnósticos que se embasaram nos livros, em todos os livros, né? Os canônicos que foram liberados e os apócrifos, que foram esses que foram evitados, né? Esses que foram não autorizados para nós. Então, o gnóstico era um movimento que se baseava nessa totalidade de livros da literatura existente na época, principalmente nos 3 primeiros séculos do cristianismo, né? Que a gente chama de cristianismo primitivo. E dentro desses livros, e é por isso que alguém, de novo, né? Alguém vai falar assim, isso não está na Bíblia. Tá, só não está naquela que você está autorizado a ler. Se você for buscar nesses livros que os gnósticos tinham acesso, né? E boa parte desses livros foram reencontradas em 1945, em Nag Hammadi,
no Egito, que era uma caverna em Nag Hammadi, tinha um tacho de barro, e um pastor de ovelhas, né? Tava lá pastoreando suas ovelhas, tal, tava lá brincando com uma pedra, jogou uma pedra num pote de barro e fez um barulho, estilhaçou, ele foi lá ver o que era, e tinha um monte, centenas de pergaminhos, milhares de pergaminhos. Então, e que pergaminhos eram esses? Era que nos primeiros séculos do cristianismo, esses livros foram proibidos, foram queimados, mas conseguiram salvar um monte de livro, né? Que não podiam circular. Esses livros não podiam circular abertamente. Então, esconderam esses livros foram descobertos em 1945. Tem Evangelho de Maria Madalena, tem Evangelho de Maria, tem Evangelho de Pedro, tem Evangelho de Tomé, tem Evangelho de Judas Iscariotes. Tem, cara, tem assim, aí livro de Enoque, aí o Evangelho Perdido de Pedro, tem um monte de livros, né? Então, os gnósticos, eles se baseavam em toda essa gama de literaturas. E dentro dessa literatura não autorizada, tinha a figura do demiurgo. Quem é o demiurgo? O demiurgo é o Javé do Antigo Testamento. É um deus da segunda... Não é um demônio, como muitas pessoas... o demiurgo é o demônio. Não. Ele é o criador do nosso mundo material. Ele não é o Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente. Ele é um Deus limitado. É o Javé do Antigo Testamento. Quem fala muito sobre isso é o Jean Vauelan, que é uma fonte também, né? Ele tem acessos aí muito profundos. O que eu estou trazendo aqui não é especificamente dele, eu estou trazendo de outras fontes, mas ele fala bastante disso, já vi ele falar muito sobre isso também. Sobre o Javé, ou o demiurgo, que era, né, considerado pelos gnósticos, que é esse deus da segunda acepção, é um deus limitado, é um deus mais humano. E quando a gente a gente presta oferenda, sacrifício. Hoje não tem muito isso, mas isso existiu durante muito tempo na história da humanidade. Inclusive de sacrifício de humanos, não só de animais, né? Em reverência a Deus, a gente está falando de Javé, a gente está falando do demiurgo, que é um Deus limitado, que é um Deus imperfeito, que é o criador da matéria. É o criador do mundo espiritual, do mundo material. Ele não é o criador do universo, que aí é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o primordial, o absoluto, o Yod-Rei, Vod-Rei, né? Aí a gente está falando desse Deus magnânimo, esse Deus absoluto, né? E o Javé é um Deus relativo. A gente conversava ali ainda há pouco, né? Nós somos pais. Eu tenho 2 filhas, tu tem um menino, né? Um menino, Levi. Cara, a gente não quer, a gente é imperfeito. Eu sou imperfeito, você tem as suas imperfeições também. Eu não quero que meu filho faça qualquer sacrifício para me agradar. Não precisa fazer sacrifício. Eu quero conexão. Eu quero criar conexão com as minhas filhas, né? E hoje se fala muito uma frase que, se a gente parar para pensar um pouco, né? Fulano de tal é temente a Deus. E fala-se isso como uma coisa assim, nossa, então eu sou uma pessoa do bem, já que eu sou temente a Deus. Cara, eu que sou imperfeito, eu não quero que as minhas filhas tenham medo ou temor de mim. Eu quero conexão, eu quero amor, eu quero tempo, eu quero relacionamento, eu quero abraço, eu quero isso. E eu sou um pai imperfeito. Agora, tu imagina se um Deus todo-poderoso que me criou, te criou, ele vai exigir que a sua própria criatura sofra para agradar a ele? Mas que Deus masoquista é esse, cara? É o demiurgo. Esse é o Deus, esse é o Javé, é o Deus do Antigo Testamento. E eu sei que, sim, isso é impactante para muita gente. E foi para mim também, lá no início. Por quê? Porque choca com tudo aquilo que a gente aprendeu. Na catequese, na crisma, lá que a gente aprendeu e foi doutrinado a acreditar. Mas, para mim, hoje, né, que aí a gente vai a fundo, vai estudar, vai meditar sobre, vai fazer oração. Tudo isso que eu falo e que eu acredito hoje, Ângelo, não foi só... Eu não sou só aquele cara que só estuda. Eu rezo. Eu faço as minhas orações, eu faço a minha conexão para que Jesus, para que a luz, para que os seres das altas esferas, anjos, eles me tragam clareza para eu poder identificar o que é real, o que não é real, o que eu posso depositar minha confiança e o que eu não posso. Então,
quando eu trago isso, e eu sei que é dificultoso para a pessoa que está lá muito presa no dogma, porque foi para mim também, eu sugiro para as pessoas assim, não precisa acreditar em mim. Só dá uma chance para novas possibilidades. Abre uma porta para novas perspectivas. Vai você mesmo. Lê o livro que eu sugeri. Assiste o filme. Tem um livro também, que é A Grande Espera, que é um livro muito interessante. Ele não fala exatamente sobre esse tema, mas ele fala sobre a relação de Jesus com os essênios, da onde que vem as escolas dos essênios, porque eram quatro grupos na época, né? Eram os fariseus, que eram os religiosos, né? Eram os saduceus eram políticos, né? Os zelotes eram os guerreiros, né? Eles queriam combater o Império Romano na base da espada. E tinham os essênios. Os essênios eram os espiritualistas, eram os curadores, eram os... E tem uma outra coisa que, se tu me permitir, aí é mais impactante ainda. Vamos lá, eu gosto. Posso? Pô, com certeza. Que não para por aí, né? Eu tô falando dos essênios agora e me veio de falar. Não, tudo bem, porque eu gosto dessas conversas mais profundas, assim. Vamos lá. Que veio, assim, e se o povo que tá vendo, assim... bom, eu acredito que quem nos assiste aqui já tá num ponto de... Sim, se ficou até agora, em quase uma hora de se não episódio, correu ainda, não vai correr mais, né? Mas agora eu vou apertar um pouquinho... Vamos lá. Eu vou apertar um pouquinho o passo. Tem uma hipótese, e de novo, é uma hipótese, não são evidências, não são provas, de que Jesus não morre na cruz. Ô, louco. Jesus não morre na cruz. Ele é resgatado da cruz com vida. E é o irmão dele? Não é alguma coisa assim? Não tem uma parada Tiago tá junto desse grupo, tá? Ele é resgatado pelos essênios. Os essênios eram exímios curadores. Eles curavam com ervas, com imposição de mãos, o que a gente chama hoje de reiki, né? E eles tiram Jesus da cruz com vida e levam Jesus para a comunidade dos essênios. Todo cortado, açoitado, esfacelado, ossos quebrados, por aí vai, né? Eles levam Jesus para a comunidade deles e restauram, devolvem a saúde de Jesus em semanas. Bom, Jesus, ele está saudável. Ele pode viver naquele meio de Jerusalém que ele acaba de ser crucificado? Não pode, né? De novo, vamos pensar com a cabeça de 2000 anos atrás. Jesus era persona não grata, por isso que foi crucificado, né? Era escarnecido, quem andava com ele também era alvo, né? Para onde que Jesus vai? Agora, restabelecido da crucificação. Para onde? Ali ele não pode ficar. Para onde que ele vai? Para um lugar onde ele já tinha conhecimento. Onde ele era respeitado. Ele novamente pega a caravana, Rota da Seda, Caxemira. Aí, né, aí vai Maria Madalena com ele, que não foi da primeira vez, né? Porque Maria Madalena ele conhece muito depois. Vai Maria, mãe, e vai Tiago, irmão, vai grupo de pessoas mais próximas, segue com Jesus na Rota da Seda para Caxemira. No caminho, Maria, mãe, morre no Paquistão. Existe um túmulo no Paquistão hoje que é referendado a Maria, mãe de Jesus. Tem prova disso, Fernando? Não, mas tem documentos, tem evidências. Tem uma cerveja no Paquistão que o nome é Marie, que é referência a Maria, que é uma cerveja da região onde está o túmulo de Maria, que não aguenta a viagem, né? Que era uma viagem longa, cansativa. Imagina, ela já era mais velha. Naquela época, as condições de saúde eram diferentes, né? E ela não aguenta e ela morre e tem um túmulo de Maria no Paquistão. A caravana segue e Jesus se restabelece e ele retorna para onde ele tinha muito prestígio, muita admiração, Santo Issa. E ali ele casa. Aí aquela hipótese lá do Dan Brown, do Código da Vinci e tal, que Jesus tem uma linhagem de família, por essa versão ela é confirmada. Então Jesus casa, tem filhos e morre aos 87 anos e tem um túmulo na Caxemira que faz referência a Santo Issa. Agora, o Santo Issa, esse santo do Ocidente, é de fato Jesus de Nazaré? Tem provas? Não, mas tem bastante evidência. Tem bastante documento. E, inclusive, dizem que esses documentos são muito vastos no Vaticano. Mas aí a gente sabe que
Eu tô chovendo no molhado aqui, Sim. porque todo mundo vai dizer que não tem. Enfim, essa é e se tu prestar atenção numa coisa, Ângelo, a religião, eu sou de origem católica, a religião bate muito na crucificação. Uhum. Porque se tu te conecta com crucificação, sofrimento, e você é muito conectado com Jesus, inconscientemente eu tô acreditando assim, ó, eu preciso da minha cruz. Eu preciso sofrer também. Uhum. Se eu quero estar conectado a esse ser, eu preciso sofrer. Então, a religião, ela vai bater na crucificação. Só que a crucificação não é ponto final. A crucificação é vírgula. Mesmo que você não acredite que ele não morreu, que ele foi para Caxemira, tudo bem. Mas teve a ressurreição. Uhum. 3 dias depois ele volta triunfante. Ele volta em corpo de luz, né? Como falam muitas escrituras. Os gnósticos, por exemplo, né? A literatura gnóstica, a Bíblia da gnose é a... Eita, o livro, esqueci. Daqui a pouco vem. Tá. É a Bíblia da gnose, né? São 11 anos de Jesus em corpo de luz, o que ele ensina pós-crucificação para os seus discípulos. Então, Tá. ele fica 11 anos aparecendo, mas ele não é mais um corpo físico, é um corpo lucificado, né? Mas ele janta, ele senta, ele conversa, ele caminha, e aí ele some, e aí ele volta. Ele fica 11 anos fazendo essas aparições. Uhum. E mesmo que você ou não acredite que Jesus não morreu e foi continuar sua vida na Caxemira, ou que ele voltou em corpo de luz, né? Ou que ele fez a sua ressurreição resplandecente, ele ascendeu para os céus. De qualquer forma, não é um ponto final a crucificação. Então, por que se bate na crucificação ponto? É crucificação vírgula. 3 dias depois ele retorna, venceu a morte, ele triunfou, o espírito venceu a matéria. Mas por que se bate nisso? É porque a crucificação é o que precisa ficar aí no teu inconsciente, para tu ficar na batida, na frequência do sofrimento. Eu tenho que pagar por. Aí, se você fica nisso, mais uma reflexão pro povo que é católico, por exemplo, como eu. Você vai numa igreja, e eu vou hoje, tá? Eu não tenho, eu falo tudo isso que eu falo, e eu não sou revoltado, eu tô trazendo fatos, hipóteses, né? Possibilidades. Então, quando eu vou pra igreja, a igreja sempre vai me oferecer dois modelos: Jesus crucificado e Jesus lucificado. Toda igreja também vai ter a imagem de Jesus, que sai um facho de luz, que é a chama trina, azul, poder de Deus, amarelo dourado, a sabedoria de Deus, e o rosa, mais puxado para o vermelho, o amor de Deus. Amor de Deus. Poder, sabedoria, amor. Que é aquela imagem do Jesus lucificado, quer dizer o quê? Jesus, ele conseguiu manifestar a divindade em si na totalidade. E Jesus falou também não é by Fernando Machado, é by Jesus Cristo. Se creres, farás obras tão grandes quanto as que eu faço, e farás ainda maiores. Ele falou, ele delegou esse poder para o povo. Ele delegou esse poder para as pessoas. Então, quando eu vou na igreja e vejo aquele Jesus luz e tem lá o crucificado, eles estão me dando 2 opções. E eu agora vou te dar um desafio, e para quem está nos assistindo. Começa a prestar atenção na vida das pessoas, principalmente as muito religiosas. Aquelas que são muito presas nesse processo da crucificação, naquilo que eles querem que a gente fique preso. Olha a vida dessas pessoas como é sofrida. Começa a perceber a relação que tem entre quanto mais religioso eu sou, mais sofrimento eu tenho. Então agora tu tá falando que a religião é ruim, Fernando. Não, eu tô dizendo que ela te dá 2 opções. Você pode estar dentro da religião e olhar para o Jesus luz, aquele que venceu a matéria, aquele que triunfou sobre a treva, o Cristo resplandecente. Qual dos 2 você quer olhar? Qual dos 2 você está olhando? O sistema vai te manipular para tu olhar para esse aqui. Para tu manter o teu nível de frequência lá embaixo. Culpa, medo, julgamento, raiva, separação, ódio. Mas existe uma outra opção ali, que é olhar para o Jesus, para o Cristo resplandecente.
E quem tem... Aí é uma questão de observação também, Ângelo. Eu observo na vida quem tem... Qual é a tua visão... Se você é do universo cristão, judaico-cristão, qual é a visão que você tem de Deus e de Jesus? Se tu me falar isso, eu já sei como é que é a tua vida no dia a dia. Eu já sei, óbvio, tu tá falando isso, Fernando, eu olho para esse Cristo resplandecente hoje, e eu não tenho desafios de vida? Claro que tem. Agora sim, a minha vida nem de longe é uma vida sofrida, nem de longe é uma vida arrastada, nem de longe é uma vida... Por quê? Porque eu não conecto com isso. Eu não conecto com essa versão de Deus ou de Jesus que querem me impor. Através da verdade, da busca da informação, a verdade te liberta do quê? Dessa ideia que te limita. Aí eu conectei com essa ideia. E é aqui que eu procuro estar. E quem tem essa visão de Jesus não tem uma vida sofrida. Seja-te feito conforme creste. De novo, eu estou trazendo Jesus aqui. Então, tudo que eu estou falando, eu trago Jesus para respaldar aquilo que eu estou falando. Só que é igual o livro de Eli, ou de Eli. Já viu os filmes? Não. Cara, assista, e eu sugiro para as pessoas assistirem. O Denzel Washington, eles estão brigando pela Bíblia. Deu um cataclisma mundial e tudo, tipo aquele cenário Mad Max, sabe? Aí sobrou uma Bíblia. Uma Bíblia sobrou. E aí, imagina, aí o Denzel Washington, que é do bem, que está ali representando a luz, ele quer proteger, ele é o guardião da Bíblia. Ele quer proteger a Bíblia, porque ele sabe que a continuação da humanidade, moral, a ética e tal, depende daquele livro. Então ele vai defender aquele livro com a vida dele. E tem um outro cara, que é o manipulador, que é o ganancioso, que ele quer pegar, aí o filme todo se passa nessa trama. Esse cara quer a Bíblia para construir o próximo passo da humanidade de acordo com aquilo que ele quer. Manipulação, controle, ficar rico, ficar poderoso. A gente tá falando do mesmo livro. Sim. É a mesma coisa. Que é muito desejado pelos dois lados. Aí tá muito fácil de entender ali. Luz e treva. A luz querendo reverberar aquilo, né? Para libertar as pessoas. E a treva querendo para prender e manipular as pessoas. Cara, sempre foi assim. A Bíblia é maravilhosa. Tem gente que cai nessa da revolta também. Não, porque é um livro manipulado, não sei o quê. Não. A Bíblia é maravilhosa. Agora, assiste o filme de Eli ou de Eli, não sei. E aí tu vai decidir de que forma tu quer usar isso. Tu quer usar isso para se elevar, para expandir frequência, para se desenvolver, ou tu quer utilizar isso para ganhar dinheiro? Dá também. E aí eu não preciso ser mais explícito do que isso aqui. Como tem gente que hoje ganha fortunas aqui em Filipenses, tal e tal. Cara, é assim, é a manipulação escrachada com o objetivo de ter poder e ter dinheiro. Mas isso faz da Bíblia um negócio ruim? Não. Ela é um livro maravilhoso, porque na mão de uma outra pessoa... Também pode ser um pastor, pode ser um padre que tenha a intenção de levar clareza, luz, cura para as pessoas, ele vai poder usar esse livro para esse fim também. Então ela é um livro. O que vai qualificar esse livro? Quem está por trás? A intenção da pessoa que está por trás, né? Se ela quer manipular, ela vai conseguir. Ela vai achar. Ela vai achar lá o versículo que vai dizer que gay não é salvo, que não sei o quê. Outra manipulação lá, o camelo passar no buraco da agulha. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Cara, isso é ouro na mão do manipulador. Mas tu sabe a origem disso? O buraco da agulha era, assim, Jerusalém, no final da tarde, Jerusalém era fechada. Porque o Império Romano tinha um controle de quem entrava, quem saía. Então, pessoas chegavam com os camelos cheios de mercadoria. E lá, final de tarde, 6 horas da tarde, eles fechavam a cidade. Porque, para eles não... Senão as pessoas faziam um contrabando de produtos à noite. E o Império poderia perder o controle sobre aquele produto que entra, aquele produto que sai. Isso é menos dinheiro, é menos imposto, né? Então, eles cercavam a cidade... E ficavam só os buracos de agulha. Os buracos de agulha eram aquelas portas em formato, sabe? Arredondado em cima, baixas. O camelo carregado não conseguia passar no buraco da agulha. Se um camelo chegasse, e era a única entrada da cidade,
à noite, depois de entardecer. Então, se chegasse um camelo carregado, não passava. O que as pessoas precisavam fazer? Descarregar o camelo, para o camelo, aí o camelo abaixava e conseguia entrar no buraco da agulha e entrar em Jerusalém. Então era todo um processo. Óbvio, aí se o cara parasse lá, descarregar o camelo, passar a mercadoria, amarrar no camelo de novo, os guardas perceberiam, né? Então eles dificultavam muito o contrabando, a entrada de mercadorias de contrabando, porque daí vem a frase: é mais fácil passar o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que Jesus quis falar com aquilo? Você não entra carregado no reino dos céus. Você tem que descarregar. Você tem que descarregar o quê, cara? Tem que descarregar tua mágoa, teu ódio, teu preconceito, a tua raiva, a tua injustiça, a tua soberba, enfim, tudo aquilo que te prende, que te mantém atado às baixas frequências, que vão te impedir você entrar no reino dos céus. Então, para você entrar no reino dos céus, você tem que ser igual ao camelo. Você tem que descarregar. Você tem que deixar a tua carga para trás. Aí você consegue entrar em Jerusalém, consegue entrar no reino dos céus. É isso. Aí eles pegam essa passagem da Bíblia e dizem assim, ó, tá vendo? Rico não entra no reino dos céus. É isso que essa passagem quer dizer. Não, não é isso que essa passagem quer dizer. Manipulação. Cara, ô Fernando, pô, é maravilhoso te ouvir, na moral. Assim, ó, então vamos lá. Vou jogar uma coisa aqui pra ti e a gente vai conversar sobre. Então, na verdade, o que Jesus veio aqui, Deus, no caso, Jesus veio aqui na Terra, é para que a gente consiga elevar a nossa frequência, consiga descarregar todas essas coisas, saia da frequência de medo, que é isso que é manipulado pra gente ter, medo, raiva, inveja e outras coisas aí da pirâmide Hawking, né? Hawking, acho que é alguma coisa assim. Isso. Das emoções, né? Das emoções. Então, eles nos manipulam para que a gente continue nessa frequência. Para quê? Para que a gente não consiga manifestar ou se tornar uma pessoa melhor cada dia mais. Então, é através da cultura, da manipulação de mídia, da própria religião. Isso faz com que a gente continue nessa frequência baixa, continue fazendo com que a nossa vida fique girando em círculos, que a gente sempre faça as mesmas coisas para que a gente não chegue no reino do céu. O que me mostra que as pessoas que sabem disso, será que elas estão usando desse poder? Por exemplo, deixa essas pessoas na frequência baixa e a gente está evoluindo na frequência alta, mas ao mesmo tempo, se eu penso dessa maneira, eles estão fazendo algo errado pra gente. Como é que eles vão evoluir com essa frequência? Não vão. Pois é. Não vão. Então, aí, antes de tu continuar, ô Fernando, eu quero acrescentar um pouco mais. Não me parece que o mundo... Aí a gente pode conversar mais sobre isso, mas olha só, às vezes eu penso nisso. Será que o mundo não é mais controlado pelas trevas do que pela própria luz? Sim, esse mundo aqui sim. O mundo jaz no maligno, já ouviu essa frase? Sim, sim. Esse mundo tridimensional, material que a gente vive é totalmente controlado pelas trevas, ainda. Ele é governado pelas trevas. Agora, porque eu lembro que eu falei agora, ainda há pouco, que Jesus, quando veio plantar a semente do plano de Deus, do plano de luz na Terra, ele sabia naquela época que não ia germinar, ele estava plantando literalmente uma semente para 2000 anos depois. Aí a gente vai entrar no conceito de transição planetária. Que está sendo muito falado ultimamente. Exatamente, né? que é literalmente uma mudança de era, né? Que cada era zodiacal tem 2160 anos. A gente está na de Aquários agora, né? Agora a gente está na de Aquário. Não, a gente acabou de entrar na de Aquário. Entramos na de Aquário. A gente saiu da era de Peixes em 2012 e entramos na era de Aquário. Tá. A era de Peixes foi marcada, por isso que o símbolo do cristianismo é um peixe. Não é porque pescavam lá, é porque é uma religião que surgiu no início da era de Peixes. E a era de Peixes ela é marcada por ideologias. Então, você pode ver que muitas ideologias, filosofias, religiões surgiram nesse período da humanidade. A era de Aquário é marcado pela o que a gente chama de transição planetária. A gente vai falar de conceito de terceira dimensão e quinta dimensão. Terceira dimensão, ela é um plano de consciência
caracterizado por sentimentos, escala de Hawkins, né, que tu falou ali, de baixa frequência. Culpa, medo, ódio, julgamento, raiva, segregação, separação, manipulação, controle, tudo que for dessa natureza é genuinamente de terceira dimensão. É ruim, é bom? Não é ruim nem bom, só é. É dessa escala. Só E quem acontece. está preso Uhum. na terceira dimensão vai vibrar esses sentimentos e emoções. Aí tem uma coisa chamada quinta dimensão, que vibra em alegria, paz, abundância, amor, gratidão, perdão. É o mundo perfeito? É o reino dos céus? Não, é só um estágio acima da terceira. Tá, mas cadê a quarta dimensão? Por que tu pulou da terceira para a Pois quinta? é. A quarta dimensão, a gente já vive em estados alterados de consciência. Quando tu tem lá não sei se tu já teve alguma experiência de desdobramento astral. À noite tá sonhando e se vê voando por aí. Não, Eu mas... tive umas 5, 6 vezes na vida. Deve ser incrível. E tive inclusive a última foi mês retrasado, agora em setembro, eu acho. E, cara, foi no lugar mais inusitado. Eu tava na Avenida Paulista. Porque a gente acha que a gente tem essas experiências quando a gente tá lá num sítio, num portal. Ou em outro Eu fui pra planeta. São Paulo, eu aluguei um Airbnb na Avenida Paulista e tive uma baita experiência de extrafísica, né? De viagem astral. Então, isso, quando as pessoas vão lá em experiências com ayahuasca, né? Com uma outra medicina que viagem, meu Deus, eu vi um monte de coisa que não existe. Não, não é que você viu coisa que não existe. Você acessou uma camada de consciência que tu não acessa aqui, porque aqui é terceira dimensão, né? Então, a quarta dimensão a gente já vive em estados alterados de consciência. Né? O oriental, ele sabe fazer isso, ele é acostumado, ele é treinado a fazer isso. A criança lá com 2 anos já começa a meditar, ficam dias, a gente fica dias em silêncio, sentado sem mover um dedo, né? E eles acessam com muita facilidade. Lógico, isso falando do oriental, agora está tudo muito padronizado o mundo, né? Mas historicamente o oriental tem muito mais facilidade do que isso do que nós ocidentais de acessar esse plano, né? Mas a quinta dimensão, ela é um estado diferenciado de consciência. Nós estamos indo para lá, caminhando para lá. Então, da terceira dimensão, que é onde a gente está, é como o mundo está organizado há muito tempo, a treva controlando, governando, nós vamos daqui a pouco. Aí as pessoas perguntam muito data, né? Tem uma data para isso acontecer? Os maias falam de 2080. A civilização maia, o conhecimento maia fala de 2080. Chico Xavier tem uma data ali de 2057 como uma data muito marcante nesse processo. Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, a gente está fazendo esse processo. Essa revolução de consciência está acontecendo. Tem mais e mais pessoas despertando, mais e mais pessoas fazendo as perguntas. Mas por quê? Cara, meu avô, teu avô, não se questionavam muita coisa, cara. Assim, o que tem que fazer na vida? Trabalhar, criar família, pagar as contas, morrer, tá tudo certo, né? Hoje não, palavras como propósito, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa vida? Cada vez mais as pessoas perguntam isso. Por quê? Porque o trivial, aquilo que é conduzido, que é imposto, não nos satisfaz mais. E isso é fruto do quê? De uma população de uma humanidade que está elevando a sua consciência. Aquilo que me satisfazia há décadas atrás, enquanto humanidade, não me satisfaz mais. Porque a minha consciência pede outra coisa. Então, nós estamos fazendo esse processo, que dizem lá algumas linhas que faz 57, 80. Eu acredito que a partir de 2030 a gente já vai começar a ver grandes mudanças. A gente está vivendo 2030, né? Da ONU tem alguma coisa relacionada a isso? Essa agenda 2030 é justamente por isso, né? Porque eles sabem que em 2030 é um marco. Dá pra acontecer alguma coisa bem estranha. Cara, e assim, ó, a população, Ângelo, assim... Cara, outro dia eu tava numa festa de família, assim, faz um tempinho já. E eu tenho um tio, isso pra mim foi muito emblemático. Eu tenho um tio, cara. Pensa naquele cara, assim, ó, o tosco. O torrão, aquele que eu trabalho e falo disso há muito tempo. Então eu era o esquisito, né, da família. É aquelas coisas que tu fala, tarará, tá, eles zoam comigo. E tá tudo bem, assim, eu levo na brincadeira também. Aí
um ano e meio, 2 anos atrás, esse tio, grosso, que nem dedo destroncado, que não acredita em nada, na festa da família, tomando cerveja, cara, ele me chama num canto e ele fala assim, ô sobrinho, fala pra mim esse negócio aí que tu fala, tal, e ele me zoou a vida inteira. Aí eu achando que ele queria me zoar mais, né? Ah, tio, pô, eu tomando uma cerveja, cara. Não, é sério, cara, tá vindo umas coisas pra mim assim, eu tenho sonhado uns negócios, tal, lá. Que é esse negócio que tu fala, que eu já vi tu falando umas lives aí e tal. Cara, eu fiquei 2 horas conversando com o meu tio. Numa festa de família, ele ficou 2 horas, ele não queria saber da música, ele ficou comigo assim, ó, olhando arregalado pra mim, o que eu falava, aí eu comecei a explicar aí, transição planetária, isso que eu tô falando agora aqui da expansão de consciência. Aí lá no final ele assim, é negócio de reiki, é? Ele resumiu dessa forma. Aí eu olhei pra ele e falei, tio, é negócio de reiki. É isso aí, vamos dançar, vamos tomar mais assim. Mas me marcou por quê? Era um cara, que não daria 1 minuto de atenção pra isso há 5 anos atrás. Aí deve ter tido um sonho, ele teve um problema de saúde também, que quase morreu. Aí, provavelmente, lá na UTI, que ele ficou lá 3, 4 dias, ele teve algumas coisas. E aí, eu quero entender um pouco mais sobre isso. E isso está acontecendo mais e mais. Pessoas que a gente não imaginava que dariam atenção para esse tipo de conversa, cada vez mais querem saber, né? E esse é o processo sem volta. Tem volta, isso não tem volta. Tá no Apocalipse. Vamos para a Bíblia? Tá no Apocalipse, né? Vão ter lá os 7 anos de tribulação, que aí isso é opinião total, tá? Opinião. Não estou embasado em nada, apenas na minha opinião. Nós estamos vivendo exatamente os anos de tribulação do Apocalipse. Para mim, é 2019, Covid, então, o mundo mudou pós-Covid, né? Mudou completamente. Então, a gente está vivendo esses anos de tribulação depois do Covid, e para mim vai ser aí, se for contar 7 anos, daria 2026, mas eu acho que é essa janela 2019, 2030 são esses anos de tribulação. E depois a treva vai ceder lugar para a luz cada vez mais. E esse processo já está acontecendo, mas em planos muito inconscientes. Não sai na TV. Sim. Não vem para o mundo externo, né? E a partir de 2030 isso vai ficar mais evidente, né? E tá lá no Apocalipse. No final, o plano da luz, o Cristo vence. Né? Tá? O Apocalipse de João fala isso, né? A gente vai viver, as mais absurdas tribulações, e antes de melhorar, vai piorar ainda. Eu acho que nós vamos ter ainda uns 4 aninhos aí de até 2030 mesmo, de os caras, a treva, assim... Por quê? Porque eles estão vendo que estão perdendo espaço, estão perdendo o controle, estão brigando pelo espaço. Sim, imagino. Pelo espaço deles, que eles dominaram há milhares e milhares e milhares de anos, eles vão perder o controle desse plano, desse planeta chamado Terra. Então eles estão se grudando para não perder o controle. Mas não tem jeito, tá preconizado no Apocalipse. O próprio Jesus veio, apareceu para João e falou, vai acontecer isso. Mas no final, o plano de luz, o plano do Cristo, a luz vence. E eu acredito nisso. Então, tudo que eu trouxe aqui, eu reforço agora que eu falei lá no início. Eu sou muito mais cristão hoje do que eu era, do que eu já fui acessando essas camadas mais... essas informações mais lado B, né? Por quê? Porque reforça, e eu acredito piamente hoje que o plano e vai ter muito cristão hoje que está dizendo assim, nossa, o mundo vai acabar, então que cristão é esse? Que tu não acredita na mensagem do próprio Jesus no Apocalipse, que diz, eu tô muito tranquilo. É gostoso de ver o mundo do jeito que tá? Não, mas eu tô tranquilo, porque o plano de luz vence, eu acredito em Jesus. Resumindo assim, Ângelo, eu acho que tem muita gente apaixonada por igreja. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não sou apaixonado por igreja nenhuma. Por agremiação, por distintivo, nada. Eu sou apaixonado por Jesus. E eu acho que tem gente que tem tanta paixão pela igreja que Jesus fica em segundo plano. Fica. Terceiro plano, quarto plano, porque tudo aquilo que ele falou, cara, eles pisam em cima. Eles desfazem tudo aquilo que né? Os sonhos desfazem aquilo que o padre falou, Raul Seixas cantava isso, né? Então é vasto, né? É vasto. Com certeza. Mas, Fernando, cara, eu adorei, de verdade, isso daqui
Mexe muito, ô, Fernando. Não tem como não mexer com alguém que ouviu uma história, assim, ó, do 0 ao 100, certinho, como deveria ser, Mexe. e vem alguém pra falar, não, peraí, tem uma história aqui de Jesus que não está sendo contada, que tem alguns livros aqui, tem algumas outras pessoas que falam sobre isso e sobre o Issa, Uhum, que é bem interessante, faz total sentido. uhum. E aí as pessoas podem interpretar da maneira como elas quiserem, assim como é feita a Bíblia. É uma Uhum. interpretação Sim, delas. sim. Gostei muito, Fernando. Muito obrigado, de verdade. E eu acredito que a gente poderia fazer um episódio sobre transição planetária. O que tu acha? Acho fantástico. É? É um assunto muito interessante. É, porque o pessoal gosta bastante. A gente já fez 2 episódios aqui com o Luciano. Conhece o Luciano? Ele fala sobre transição planetária. Ah, sim. Sim, um cabeludinho. Sim. Ele veio aqui. Conheço ele. Ele veio aqui, a gente Legal. fez um episódio sobre transição planetária. Pena que foi curtinho, porque ele tinha que fazer uma palestra ali em uma faculdade. Uhum. Mas enfim, a gente pode fazer um novo episódio. O que tu acha? Acho fantástico. Tá. Tô à disposição sempre. Perfeito. E se o pessoal quiser te conhecer, saber de onde que tu é, o que tu faz? Eu gostaria, antes de tu apresentar o teu Instagram, o que tu faz? Qual é o teu trabalho? Eu sei que tu é terapeuta, mas o que tu faz, assim, para ajudar as pessoas? Eu sou escritor, eu tenho 4 livros publicados. Tô escrevendo o 5º, que é Jesus dos 12 aos 30. Legal. Isso deve sair ano que vem. Sou terapeuta, faço hoje uma formação para terapeutas chamada fluxoterapia. É uma ferramenta terapêutica que eu desenvolvi a partir de tudo aquilo que eu estudei e experimentei ao longo da vida. Eu criei uma ferramenta chamada fluxoterapia e hoje pessoas que querem se tornar terapeutas ou que já são terapeutas e querem aumentar, né, ter uma ferramenta a mais, eu faço essa formação para fluxoterapia. As palestras para empresas, palestras em eventos, tudo com essa temática de expansão de consciência, espiritualidade, física quântica, Jesus, né? Eu trago essa... Jesus era física quântica pura. Sim. Pura, assim, se tu olhar... Tote, né? Hermes Trismegisto. Jesus... Os caras estão nas camadas superiores, eles estão conversando. Até tem um meme que eu acho muito legal, assim, que é Jesus, Buda... assim, uma série de Zaratrusta, eles estão sentados numa marquise, assim, lá no alto, olhando para baixo, e aí eles falam assim, tá, quem é que vai dessa vez? Tipo, né? Quem é que desce agora? Porque é isso, né? Eles veem o grande avatar, né? Jesus é o grande avatar da era de peixes, Buda é o grande avatar da era anterior a peixes, que eu já não sei, não lembro qual é. Mas segue o zodíaco ali, né? E sempre tem, toda a era zodiacal, que tem 2.160 anos de duração, vem um avatar. Avatar é um termo sânscrito que significa, é o Deus que desce. É o próprio Deus, é Deus se fazendo humano para ditar os novos rumos da humanidade, né? Então, nas esferas superiores da alta hierarquia espiritual, eles trabalham todos juntos, não tem divergência. Então, se a gente conseguisse entender isso, mas por que a gente não consegue entender isso? Porque existe uma manipulação para que a gente não entenda isso, né? Cara, não tem diferença entre budista e cristão, islâmico. Não, mas peraí, Fernando, islâmico é aqueles caras que estouram bomba lá em criança? Não, aquilo é o Estado Islâmico. A religião do Islã, se tu lê o Alcorão, tu só vai ler uma coisa ali: amor, benevolência, perdão, compaixão, misericórdia. Exatamente o que tem no cristianismo, exatamente o que tem no budismo, exatamente o que tem no hinduísmo, exatamente o que tem no shintoísmo. Todos vão falar a mesma coisa. Por quê? Porque eles vieram de fontes de avatares, que são representantes do divino, que descem ao mundo material em épocas diferentes, em lugares diferentes, para nos falar algo que já foi falado N vezes, mas que nós ainda não entendemos, por isso que precisa vir um avatar. E essa era de Aquário, né, aí tem algumas correntes filosóficas que falam que não vai ter mais avatar. Agora o avatar vai ser nós. É a consciência interna de cada um. É o Cristo interno, ou o Buda interno. Buda e Cristo têm o mesmo significado. As pessoas não sabem, Buda e Cristo... O significado das palavras é exatamente o mesmo. Buda ou iluminado, Cristo ou iluminado. Então, Buda não era Buda, era Sakyamuni, né? É o príncipe Sakyamuni, que se tornou Buda ou iluminado. Jesus não era Jesus, era Yeshua,
né? Yeshua ben Pandira, ou Yeshua Bar Yosef, que é Jesus, o filho de José, que se tornou o Cristo, o iluminado. Então, não tem exatamente diferença nenhuma entre Buda e Cristo. Então, o avatar da nova era, o avatar da era de Aquário, é a consciência crística, ou a consciência búdica no mundo oriental, né? Onde o budismo predomina. Então, essas coisas não têm diferença. Aí as pessoas... aí está o problema do dogma, muito acirrado. Porque acha que, não, então tu é budista, tá? Então tu não vai... A gente está falando da mesma coisa. A palavra traduzida é exatamente a mesma coisa. Cristo e Buda têm exatamente o mesmo significado. Se tu lê a escritura budista, a escritura cristã, tu vai ter o mesmo ensinamento. Ou seja, é o Deus que desceu em épocas diferentes, de Buda 2.600 anos atrás, Jesus e tantos outros que vieram para falar a mesma coisa. Uma linguagem adaptada ao povo e à época em que esse avatar veio, né? Então, exatamente, a história se repete para ver se possível, será que um dia essa humanidade vai entender, né? E agora, o avatar somos nós. Tá afirmando isso? Não, tô afirmando nada. Em momento algum desse podcast eu tô afirmando alguma coisa. Eu tô trazendo perspectivas. E essa é uma perspectiva de várias linhas filosóficas e espiritualistas que falam, na era de Aquário não vai descer nenhum avatar. O avatar vai ser nós. O Cristo desperto no coração humano, no coração de cada um de nós. Consciência crística. Que insano, que legal. E faz total sentido se a gente parar pra pensar, né? Eu, particularmente, se eu fosse uma entidade dessa forma, em algum momento eu colocaria em cada um de nós e para nós mesmos perceber o poder que a gente tem. Ao invés de sempre descer alguém sempre falando da mesma coisa. Claro, um Deus onipotente, onipresente, não ficaria cansado de fazer isso, com certeza. Mas eu vejo dessa forma. Acho que se colocar o poder mesmo nas nossas mãos, e esse poder crístico, né, no caso, iria ajudar demais a gente. Iria fazer a gente despertar muito mais rápido, com certeza. Fora a parte das trevas, né, que faria a gente diminuir essa chance. Mas enfim, Fernando, muito obrigado. Esse episódio foi maravilhoso. Como é que as pessoas podem te encontrar? Bom, meu Instagram é Fernando Machado _oficial. Canal no YouTube Fernando Machado. Cara, o YouTube tá meio deixado de lado. Não, assim, mas tô retomando ele agora. E assim, ó, não sei se é esse mesmo nome, eu acho que sim. Tá. Fernando Machado Oficial. Se não quiserem me achar aí, bota Fernando Machado lá que vai aparecer, né? E esses são os dois canais principais, assim, que eu utilizo, né? Sim. Pessoas que querem mandar mensagem. Eu sempre sou um cara procuro ser bem receptivo às mensagens e tal. Às vezes a demanda da vida tá um pouco demais, assim, eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo, dou atenção para todo mundo. Se alguém quiser, né, conhecer meu trabalho, me mandar um direct lá e trocar uma ideia, eu tô sempre muito aberto para isso, tá? Massa, Fernando. De verdade, esse episódio aqui foi realmente maravilhoso. Quando a gente citou o tema do podcast, eu fiquei pensando, cara, ok, a gente vai saber aí sobre a história de Cristo um pouquinho e é isso. Mas, na verdade, tem todo um ensinamento, tem toda uma base por trás, uma base de manipulação. Eu adorei falar, muito provavelmente as pessoas que ouviram aqui até o final desse podcast olharam para isso e falaram, cara, faz sentido. Senão não estaria aqui até o final do episódio. Novamente, Fernando, muito obrigado. Eu que te agradeço, Ângelo. Muito obrigado a todos. Perfeito. E pro pessoal que ficou até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal. O Instagram e o canal do YouTube do Fernando vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram pessoal e o Instagram do podcast também vai estar aqui na descrição. E também, se você tem algum problema, vem enfrentando alguma dificuldade na sua vida social ou em qualquer âmbito dela, comenta aqui nos comentários que muito provavelmente eu posso trazer um convidado que possa te ajudar ou não a resolver esses problemas, tá bom? E também o nosso canal de corte também vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.